Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Seja bem-vindo você que é inscrito e você que ainda não é inscrito neste canal. Nós vamos abordar um tema, ok, bem polêmico, que as pessoas normalmente cometem sem perceber que estão cometendo um pecado. Qual é? Roubar a bênção e a herança dos outros, tá? Como é que funciona isso? Pastores e pastoras, missionárias, missionários, pregadores do evangelho, principalmente nas redes sociais, eles pegam um texto isolado lá do Antigo Testamento, já pincelado, né? E postam e fazem uma aplicação pessoal na vida cristã. Uma bênção que pertence à nação de Israel, se ela ler o contexto, né? Com quem realmente o Eterno está falando. E aí eles pegam só o versículo isolado ali e tentam fazer como se fosse uma palavra de Deus para conforto e refrigério daquela alma. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo disso é Isaías capítulo 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Né? Bem no verso 31, aí eles acham um texto bonitinho, né? E tenta fazer aquela aplicação, sendo que no caso aqui o Eterno, ele está falando com quem? Aí você vai lá, por exemplo, lá no comecinho, praticamente, né? No verso 2. Vou ler do 1 ao 2. Consolai, consolai o meu povo, diz Deus, né? Aliás, o tema é o consolo e salvação para Israel. Eu estou utilizando aqui uma Bíblia cristã, no caso, King James, aplicativo, né? E o tema é o consolo e a salvação para Israel. Olha o tema aí, vou mandar até um print aí da passagem aí. Tá vendo? Então, verso 11 lá. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expirada, que ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados. Quer dizer, a palavra aqui é com Jerusalém, não tem nada a ver de cristão. Mas isso é um grande vício do cristão, né? Coisa muito errada. Roubando as bênçãos dos outros. E o que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? Prestem muita atenção. Eu vou falar aqui sobre quais são os sintomas e as causas que causa, né? Daquele que usa vamos dizer assim, de malabarismo teológico, né, para aplicar o texto. Nós vamos pegar aqui os sintomas, o que acontece na vida do cristão a curto, médio e longo prazo quando ele comete este roubo, correto? Nós vamos falar também sobre, obviamente, como você se prevenir e se proteger e uma reflexão de tudo isso, entendeu? Para você ficar esperto quando alguém utilizar um versículozinho isolado lá do livro de Salmos, né, que é muito utilizado, um Salmo 23, um Salmo 110, verso 1, né? Tudo isso aí. Mas esse malabarismo não é só aplicado ao texto de Isaías, não. É de Gênesis a Malaquias. Já é pincelado. Correto? E se você for ler o contexto, o Eterno está falando com Israel. No caso aqui, Jerusalém, em Isaías 40. Né?
Então, quando você perceber ali os sintomas, as causas, né? O que acontece no seu psicológico do cristão, do evangélico, do religioso, né? Além de ser um pecado, é maldição e magia negra. Pode um negócio desse? Você vai aprender isso comigo. Causa prejuízo à sua saúde, felicidade e prosperidade, inveja e ciúmes, maldição e magia negra, causa pecado. Olha, eles acabam pecando mesmo não sabendo o que é um pecado. Ofensa à bondade divina, insegurança e baixo autoestima, dependência emocional, necessidade interior. Aí você vai pegar assim o vazio que o ser humano sente, né? Ele não consegue preencher esse vazio, então ele vai pegar as bênçãos dos outros, porque parece que Jesus não é o suficiente para o cristão. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele morreu na cruz, então o que ele fez pelo cristão não é o suficiente. Existe até aquele texto no Novo Testamento que diz assim: porque vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu digo? As palavras de Jesus não valem mais, não é o suficiente para preencher o teu vazio. Jesus não é a dose mais forte, como um dia cantou Rose Nascimento? Não é mais? Então por que você cristão, você religioso, você missionário, você missionária tem que roubar a bênção dos outros? Porque vocês têm que roubar coisas que são de herança, que o Eterno deu como herança para alguém e vocês querem tomar para si. Saiba que isso é um pecado, né? Também vamos falar sobre como se prevenir e se proteger e uma reflexão de tudo isso. Tá vendo? Eu vou estar ali ajudando a você confiar, no caso você que é cristão que deve estar me assistindo aqui, a você ser um cristão de verdade, a confiar mais no seu Jesus, mais ainda. É Ele o caminho, a verdade e a vida, então tem que olhar só para Ele, né? Porque quando a pessoa ela pega lá, por exemplo, esses textos aí do Antigo Testamento, então quer dizer o quê? A pessoa, ela de forma subliminar, ela está negando Jesus. Ela crucifica Jesus na cruz, né? Ela se torna um anticristo, um anticristão, uma anticristã, né? Olha só, é um escândalo isso praticamente, né? Então, para você que é cristão, que é um evangélico, então esse vídeo vai servir para você ter vamos dizer assim, na linguagem cristã, uma maturidade melhor, correto? Aquilo que é proposto no Novo Testamento, se parecer com Cristo, né? Um pequeno cristão, tal. Então, o que interessa para você realmente é o que ele diz. Ele não é a verdade o que diz o Novo Testamento, então é a palavra dele que diz. Ele falou, está falado. Então, quando você se apegar mais a Jesus, você não vai precisar mais de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Salmo, de dizer que Davi é um profeta, porque não é, de ficar inventando aí que Daniel é profeta, porque não é, né? Porque todos esses profetas aí do Antigo Testamento que você tem no seu livro Bíblia, eles não são cristãos, eles nunca aceitaram Jesus como Salvador, nunca se batizaram nas águas. Então por que você deve confiar em pessoas que não fazem parte da sua crença, da sua fé? Ah, mas é palavra de Deus. Mas não diz lá o livro de João, capítulo 1, verso 1. Eu vou até ler para você aqui na minha Bíblia digital, para a gente ter uma noção daquilo que eu estou falando. Olha como o próprio cristão ele não confia no próprio Jesus dele, gente. Pode um negócio desse? Mas acontece. João capítulo 1, verso 1. Olha lá, a palavra que se fez carne
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecendo nas trevas, mas as trevas não o venceram. Ué, aqui está dizendo aqui, João diz que a palavra de Deus é Jesus. Não é livro Bíblia. A palavra de Deus para o cristão não é Ezequiel, Jeremias, Isaías, Salmo, Moisés. Não, para o cristão agora a palavra de Deus é Jesus. Ou o João está mentindo por acaso? Não é verdade? Então, o que parece com esses cristãos de hoje é que eles não querem ser parecidos com Jesus. Eles não querem ser imitadores de Jesus. Eles querem imitar a fé de um monte de gente. Eles querem imitar a fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Davi, a fé de Isaías, a fé de Jeremias. Né? É como diz para quem é cristão, né? Se Jesus é o caminho, então é através desse caminho que ele deve caminhar. Mas o cristão está com fogo, ele começa a desviar-se do caminho que é Jesus e tomar outros caminhos alternativos. Então quer dizer o quê? Que Jesus deixou de ser o caminho para se tornar um dos caminhos. Por isso que ele fica zapeando em todo o Antigo Testamento, achando uma palavra para conforto e consolo. Né? Sendo que o próprio Novo Testamento já garante, né? Jesus convidando para que vocês carreguem o fardo e o jugo leve, suave dele. Então eu convido você a acompanhar comigo nesta incrível reflexão e também estudo automaticamente. E você não se tornará mais um ladrão da fé alheia. Você não mais sequestrará heranças que pertencem a alguém para si. A única aplicação que você, cristão, fará é das palavras do seu Jesus, uma aplicação pessoal na sua vida. E você esquece o Antigo Testamento, ok? Vamos começar a nossa reflexão? Então, solta a vinhetinha. Vamos aqui começar a segunda parte desse estudo, né? Onde a gente vai começar a entender por que o cristão, na grande maioria das vezes, eles roubam as bênçãos e também as heranças que pertencem a outro, eles querem roubar para si. Ou no caso, as bênçãos que pertencem a uma nação e eles querem tomar posse para si. E ainda por cima querendo fazer uma aplicação pessoal na sua vida cristã, tá? Não tem nada contra cristão, é só para orientar vocês a quem segue Jesus, no caso, que siga ele 100%, confie em Jesus 100%, correto? Você vai compreender aqui na parte psicológica, na parte religiosa, né? Constitui também maldição, você vai aprender tudo isso aqui. Aí na parte 3 desse vídeo, eu vou começar a apresentar para vocês alguns exemplos bíblicos de como os cristãos, na grande maioria das vezes, eles têm esse hábito, mau hábito de roubar bênçãos para si na prática, correto? Vamos lá aqui a leitura. Roubar bênçãos dos outros é um conceito espiritual que pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva cultural e religiosa. Aqui estão algumas possíveis interpretações. Então temos aqui primeiramente a perspectiva espiritual, né? Vamos entender nessa perspectiva. Primeiro, energia negativa. Roubar bênçãos pode significar absorver ou desviar a energia
positiva de uma pessoa, causando prejuízo à sua saúde, felicidade ou prosperidade. Número 2, inveja ou ciúmes. Pode um cristão sentir inveja ou ciúmes? Claro, quando o cristão ele tem inveja das bênçãos que o Eterno oferece para a nação de Israel, por exemplo, ele se sente com inveja e quer roubar aquilo para si, né? Então olha só, sentir inveja ou ciúmes pode ser visto como uma forma de roubar bênçãos, pois esses sentimentos negativos podem afetar a aura e a harmonia da pessoa. Agora, na perspectiva religiosa, pode trazer maldição. Por que pode trazer maldição, gente? Olha só, pense um pouquinho comigo. Não sejais malditos, ó cristãos, né? Em algumas tradições, roubar bênçãos pode ser considerada uma maldição ou uma forma de magia negra. Olha só, é pesado isso, hein? Magia negra. 2, é um pecado. Em contextos religiosos, roubar bênçãos pode ser visto como um pecado ou uma ofensa contra a bondade divina. Que coisa, hein? Agora vamos para a perspectiva psicológica. O que causa na mente do cristão quando tenta roubar a bênção que pertence a Israel, uma herança, e tomar para si, né? Causa o quê? Insegurança. O cristão se torna inseguro. Por quê? Roubar bênçãos pode ser um sinal de insegurança ou baixa autoestima. Quer dizer, Jesus não é o suficiente, então eles têm que roubar as bênçãos lá que pertencem a Israel, né, que o Eterno dá para Israel, né? Mas, né, Jesus não é 100%, né? Já não tem a promessa de Jesus lá que oferece. Por que o cristão tem que se enfiar em território alheio e querer roubar para si, né? É inveja, insegurança. Dependência emocional. Dependência emocional de outras pessoas podem levar a comportamentos que roubam bênçãos, né? Como é que fica o Espírito Santo nessas horas, hein? Hein, cristão? O Espírito Santo não é o suficiente, não te completa emocionalmente, espiritualmente. Você que não é cheio do Espírito Santo, você que não transborda com óleo pingando do Espírito Santo, aí vocês têm que roubar a bênção dos outros porque, né, tá te faltando alguma coisa, né? Uma dependência emocional. Agora vamos para a prevenção e proteção. Primeiro, oração e meditação. Praticar oração e meditação podem ajudar a proteger contra energias negativas. Número 2, amor próprio. Cultivar amor próprio e autoconfiança pode prevenir a necessidade de roubar bênçãos, né? Perdão, perdoar e liberar ressentimentos pode ajudar a quebrar ciclos de negatividade. Olha só. E aí temos uma reflexão aqui. Roubar bênçãos dos outros pode ser um sinal de necessidade interior. É aquela pessoa que não está completa na linguagem cristã do Espírito Santo, a pessoa não se sente preenchida pelo Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo na linguagem meio que pentecostal, né? Ou que não tem compromisso com o Jesus dela e Jesus não tem compromisso com a pessoa. A pessoa não saiu do errado e não quer ser amigo de Jesus, ela quer ser coleguinha, né? Ela só frequenta a igreja, mas não quer morrer no altar, né? Não quer renunciar às coisas para seguir Jesus, então ela prefere seguir e frequentar a igreja, né? Então fica o quê? Um chamado vazio interior,
né? Assim como acontece naquela música da Rose Nascimento, aquela música antiga, onde ela canta que Jesus é a dose mais forte. Se Jesus é a dose mais forte, então você vai ficar mais doidão por Jesus, porque se é a dose mais forte, não tem nada que faça preencher ou ficar mais forte do que Jesus, né? Então a pessoa ela tem uma chamada necessidade interior. Em vez de buscar bênçãos alheias, é importante buscar autoconhecimento, cultivar gratidão, desenvolver amor próprio e praticar empatia e compaixão. Se você está enfrentando dificuldades emocionais ou espirituais, considere buscar orientação de um profissional ou de um líder espiritual, né? Bem, agora vamos conhecer uma parte desse estudo que é chamado roubar herança. O que é roubar uma herança? Vamos colocar aqui uma certa situação, né? Antes do pai e a mãe morrer, ele monta lá uma coisa chamada testamento, né? Onde ele divide suas posses, os seus bens, com os filhos, com o neto, com a esposa, enfim, tudo devidamente separado para cada um, para não haver briga. Mas vamos colocar uma situação que das pessoas que herdaram as posses, ela sempre sonhou com alguma coisa, um bem, uma posse que o pai tinha, né, quando estava vivo, mas que o pai, em testamento, resolve dar para outro, né? O outro sente uma raiva por dentro dele, um ciúmes, uma inveja, e é aquilo que ele sempre quis, mas o pai deixou para o outro, né? Então, essa pessoa que está com ciúmes, aquele ciúmes doentio, ele vai fazer qualquer coisa para ter em sua posse aquilo que não é dele. Então ele comete coisas horríveis, ele manifesta um ser psicopata nele e acaba fazendo coisa errada para obter aquilo que não pertence a ele, né? Infelizmente, esse tipo de comportamento acontece também no meio da cristandade, não generalizando, mas acontece muito. E que depois dessa leitura aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico para você entender o porquê essa categoria de gente comete roubo de herança e de bênçãos. Para depois eu começar a mexer com alguns textos bíblicos para dar ali alguns exemplos dessa posse que o cristão quer tomar para si, onde Jesus nunca é 100%, onde Jesus nunca é o mais desejado de todos, né? Vamos aqui. Roubar herança pode ser interpretado de diferentes maneiras. Sentido literal, roubo de bens materiais, é o roubar propriedades, dinheiro ou objetos de valor e deixados por alguém. 2. Fraude ou manipulação, alterar testamentos, documentos ou contratos para obter indevidamente uma herança, o que eu acabei de falar no começo. Sentido figurativo. 1. Apropriação cultural, apropriar-se de elementos culturais, tradições ou conhecimentos sem respeitar a sua origem. 2. Exploração, aproveitar-se de oportunidades ou recursos sem considerar os direitos ou os interesses dos herdeiros legítimos. Ele quer falsificar, ele quer fazer uma gambiarra nos documentos. Implicações legais, né? Aí temos aqui crimes contra o patrimônio, artigo 155 a 183 do Código Penal Brasileiro. 2. Fraude no artigo 171 e 179, Código Penal Brasileiro. E 3. Abuso de confiança no artigo 348 ao 350 do Código Penal Brasileiro. E as consequências são: 1. Perda de confiança e respeito. 2. Danos à reputação. 3. Conflitos familiares
ou sociais, problemas legais e financeiros. Qual a prevenção, gente? Primeiro, um planejamento sucessório adequado. 2, a comunicação clara entre familiares. 3, respeito aos direitos e vontades dos herdeiros. 4, a consultoria jurídica especializada, né? A nossa leitura aqui terminou. Agora vamos pegar aqui um gráfico mostrando para vocês entenderem em que na linguagem cristã que tipo de posição é esse tipo de gente que faz isso, que rouba as bênçãos e que rouba as heranças, tá? Eu vou colocar num gráfico de pessoas que são as pessoas religiosas, são as pessoas do meio evangélico, até propriamente do meio cristão. Mas quando a pessoa é de Jesus, ela não comete isso, porque Jesus está no centro da vida dela, ela com Jesus, ele com Jesus, Jesus com a pessoa e tal. Não tem meio termo, é Jesus é a verdade e pronto, numa linguagem cristã. Mas até então a pessoa não atingir essa maturidade espiritual, falando na linguagem cristã, ela sempre vai ficar igual barata tonta pela Bíblia toda, tentando imitar a fé de Jó, tentando imitar a fé de Abraão, de Moisés, de Isaías, de todos do Antigo Testamento, mas Jesus que é bom nada. Bem, o que vou apresentar para vocês agora são exemplos práticos de como uma pessoa religiosa, uma pessoa evangélica tem um costume religioso, de forma subliminar, sem querer querendo, acaba aqui se transformando num ladrão, numa ladrona de bênçãos, tá? Essa aqui é a Vanilde Mariano, tá? Ela todos os dias ela vai no meu privado e posta um texto da Bíblia. Deve ter até uma oração no meio, né? Bem, eu conheci ela nos meus grupos, enfim, é uma forma de ela fazer uma espécie de um evangelismo. Pelo que eu até entendi. Todos os dias, de forma religiosa, ela posta um texto bíblico no meu privado. Eu vou subir aqui, por exemplo, aqui, ó, Provérbios 13:13. O que despreza a palavra parecerá mais do que teme o mandamento, será galardoado. Boa tarde. Todos os dias, tá vendo? Aí ela pega um texto de Mateus 7:8, porque aquele que pede, recebe, que busca, encontre, o que bate, se abre e tal. Então que se percebe aqui que não é um texto bíblico de copia e cola, né? Porque entre aqui os pontos e vírgulas aqui tem que ter uma separação, tá vendo? Vírgula, um espaço, aí continua. Mas é tudo junto aí, ó, as coisas. Então ela escreve sem respeitar as regras gramaticais aí, por exemplo, da língua portuguesa. E aí, além de não respeitar as regras gramaticais da língua portuguesa, ela vai escrevendo, ela não copia e cola. Porque se eu pegar um aplicativo de Bíblia, né, que eu vou apresentar para vocês, no caso aqui eu tenho o aplicativo Bíblia King James, você percebe que os textos, eles têm separação, de acordo com a língua portuguesa aqui, ó. Tem uma vírgula, ela continua, boa noite. Então é uma escrita voluntária. E tem até oração no meio, ó, quer ver, ó? Eis-me aqui diante de ti, ó Pai, diante da tua presença. Então ela faz até oração no meu privado. Aí ela pega textos como aqui, ó, Salmo 144:15, bem-aventurados o povo a quem assim sucede, feliz, né? Ao povo cujo Deus é o Senhor, bom dia, né? Você percebe? Então é assim, textos isolados, pincelados. Claro, eu não tô aqui para criticar essa mulher, mas infelizmente é isso que fazem, né? Tipo assim, de quem que é o salmo? Quem que é a bênção? Quem que é a reza? Davi não é profeta, né? Então, o autor de salmos não é cristão, né? Então, por que pegar uma coisa que é dos outros e roubar para si, fazer uma aplicação porque o texto é bonitinho, né? Então, dá para perceber que é uma pessoa que não é, vamos dizer assim, na linguagem cristã, uma seguidora de Jesus. É uma religiosa, uma evangélica, enfim,
que dá para perceber é isso. Olha esse aqui, ó. Aqui, ó. Deuteronômio 27:7. O Senhor entregará os teus inimigos que eles se levantam contra ti, feridos diante de ti. Aí coloca aqui um emoji, né? Por um caminho. Aí coloca outro emoji de uma estrada. Sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Boa tarde, tá vendo? Eles pegam lá textos lá, por exemplo, do Pentateuco, né? Entendeu? Aí, só que lá neste mesmo livro Deuteronômio, existe uma coisa que eu vou postar para vocês já, que é chamada as bênçãos e as maldições, que vai piorar mais ainda para quem é religioso, para quem é evangélico, até para quem é cristão, que dá carteirada, ó, eu sou cristão, tá? Mas eu pego o texto de Deuteronômio e tento fazer uma aplicação pessoal para mim, que é cristão. É incoerente, né? Aí continua aqui, ó, livro de Provérbios, Êxodo capítulo 20, verso 6, que se refere mais lá para os 10 mandamentos, né? Eu faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Boa tarde, tá vendo aqui, ó? Ela pega um negócio que nem para cristão ela tenta fazer aplicação, mas quais mandamentos? A pergunta é essa, ó, todo dia, né? Aí continua Deuteronômio 38, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti, ele sairá contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Boa tarde. São palavras bonitinhas, né? Mas com quem que o Eterno está falando aqui? Né? É com cristão? Na época de Deuteronômio não existia cristianismo, né? É que incoerente. E vai indo a Isaías 51. Isso aqui é um clássico exemplo de uma pessoa que é ladrona. Mas mesmo ela não sabendo que é ladrona, porque ela rouba uma promessa, uma bênção que é para Israel e tenta aplicar para si mesmo, para quem é cristão, né? Aí, ó, de vez em quando ela pega aqui um Lucas 21:33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, boa noite. E vai indo, tá vendo aqui, ó, textos lá do Salmo, aqui, ó, Salmo 119. O Salmo 119, para quem não sabe, ele fala só de Torá. Todo o Salmo 119 fala de Torá. Eu vou provar para você já. Ó, o Senhor é minha porção, eu disse que observaria a tua palavra. Só que a tua palavra, lá no original, fala que é Torá. E na mente de um religioso, de um evangélico, pensa que a palavra é Bíblia, né? Bom dia, tá vendo? É isso que eu quero dizer. Fora que eles pegam, né, textinhos isolados lá de Salmo, uma promessa, né, tipo assim, o dízimo, que é uma herança para os filhos de Levi. Aí o cristão vai lá e toma a herança para si, sendo que a herança é devidamente dada pelo Eterno para os levitas. Tem tudo isso. Uma coisa que acontece muito frequentemente no meio dos religiosos, né, das igrejas evangélicas, dos evangélicos, né, até entre os cristãos também, muito pouco, mas acontece, né, do meio acadêmico também, é que quando eles tentam roubar uma bênção que pertence, por exemplo, para Israel, e eles roubam para si, ou uma herança que no caso do livro de Números, né, 18 lá, que eu li lá, a herança para os filhos de Levi, né, o Eterno deu, a herança pertence a eles, não é para Judá, é para Levi, né, explica. É o livro de Deuteronômio capítulo 28, né, onde é muito usado para si como aplicação pessoal no meio da cristandade, no meio dos religiosos, dos evangélicos, enfim, né? É o que o livro de Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos sobre os obedientes. E essa lei se repete em Levítico 26:3-13 e Deuteronômio 7:12-26. O que o religioso entende quando vê essa passagem aqui? Como a gente vimos anteriormente aquele WhatsApp daquela senhora, então ela entende que a palavra de Deus é o livro Bíblia como um todo e que essas bênçãos também se aplicam a eles também. Já pensou nisso? Olha só,
Ser fielmente obediente à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, né? Aí continuando, se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Aí começa aquela lista carregada de bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Só que um detalhe interessante que a pessoa acaba aqui não percebendo, é que ela não percebe aqui é o seguinte. Olha só. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, no caso aqui para Israel, né? Israel e judeu, né? Tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos. Não é só 10 não, tá, gente? Isso aqui vale para os adventistas. É todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Será que o adventista, o religioso, o evangélico, nunca percebeu isso? Né? Olha só, as bênçãos o povo quer. Mas e se acontecer de o cristão querer guardar o Shabat, mas não conforme o Eterno explica na Torá oral, mas resolve guardar do jeito adventista? Como é que fica isso aí? Aí eu pergunto para você que é adventista, né? Ou qualquer igreja que guarda o 7º dia aí. Como é que fica ali, né? O Eterno revela como deve ser guardado o Shabat lá no Torá oral. E aí você resolve não concordar com o Eterno, ou por não conhecer a vontade do Eterno, mas resolve escolher a sua, tendo em si a prioridade que a sua convicção religiosa deve ser estabelecida acima da palavra do Eterno. O que acontece? Qual a prioridade nesse caso? É o que o Eterno manda, ordena, dá um mandamento de além de guardar o Shabat, mas ele explica na Torá oral como se deve guardar esse dia? Ou a prioridade é a prioridade cristã de como ele acha que deve guardar o Shabat? E tendo a convicção de que está fazendo certo, está fazendo a vontade de Deus, está adorando a Deus esse dia. É o suficiente? Como é que é isso? Então você acha que ele vai pegar também essa listinha de bênçãos para quem é obediente, mas o Eterno manda seguir todos os seus mandamentos? Olha lá, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos. Quer dizer, não se refere só a 10, é todos. Todos. O que aconteceria caso um adventista querer guardar o Shabat do seu jeito, e não do jeito do Eterno? Aí esse adventista, ele cairia sobre maldição, seria maldito no ponto de vista do Eterno. Porque ao mesmo tempo que existe uma lista de bênçãos, existe também a lista de penalidades. Agora você não vai ter mais por inocente. Você vai procurar saber como se deve guardar o Shabat segundo o ponto de vista do Eterno e não do ponto de vista de judaísmo. Não estou falando mal de judaísmo, né? Mas para não ficar naquela coisa, judaísmo messiânico fala assim, o ortodoxo fala assado. O rabino diz isso, rabino diz assado. O que importa é o que o Eterno diz. A palavra final é a do Eterno. Acabou. Vamos dar uma olhadinha nas maldições? E vamos dar continuidade, né? Esse versículo 13 aqui, de Deuteronômio 28, 13, é um texto muito queridinho por grande parte dos cristãos, principalmente das profetaiadas no meio cristão, e principalmente dos pastores, né? Missionários, etc. Ele diz assim,
O Senhor fará de ti a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Isso é muito proferido no meio da cristandade, né? Aí temos o verso 14. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Aqui já começa a estreitar um pouco, né? Porque no caso esse mandamento é para israelita, para judeu, né? E cristão tentando se enfiar aqui no meio, no lugar onde foi chamado, vai querer adorar Jesus, o Espírito Santo, vai querer adorar o Deus do Novo Testamento, porque não é o mesmo de Moisés, né? Já desviou. Se for pelo pé da letra, já desviou. Porque esse negócio fala que não é nem para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, o cristão já desviou. É só para adorar o Senhor, né, o teu Deus. Aí começa a lista das maldições da desobediência. As punições, aquele que é contra a Torá, que não quer obedecer ao Eterno, aquele que quer fazer de qualquer jeito, aquele que, por assim dizer, rejeita o Torá oral e só fica com o escrito, roubando as bênçãos dos outros, roubando as heranças, fazendo tudo do jeito personalizado. Como é que faz? Olha só o que o texto diz, hein? Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, aqui não está falando de 10 mandamentos não, tá? Não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos, os seus mitzvot e os seus decretos, que nesse dia te ordeno, então virá todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Ah, meu filho. Aí o chicote estrala. Olha quanta maldição, gente. Quem que vai encarar um B.O. desse? Olha, o Senhor te encherá de doenças, até baneiros da boa terra que estás entendrando, para dela tomares posse. Gente, o Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. E aí, cristão, vai encarar um B.O. desse? Olha só, andarás sobre a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas, não encontrarás prosperidade, nem nada que realizares. Dia após dia sereis oprimidos e extorquidos, sem que ninguém te possa salvar. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem terá relações sexuais com a tua noiva. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Quer dizer, você vai ser gaiudo, chifrudo. Vai casar com a mulher, mas quem vai ter relação sexual é os ricardão. Vai ganhar um monte de alce na cabeça, né, gente? E aí, mas o cristão não quer essa maldição toda. Para onde que o cristão vai se esconder? Para a graça. Ah, mas a graça, né? Vamos ver lá o que é graça? Então tá aqui aonde o cristão vai se esconder, porque ele não quer as punições, ele só quer as bênçãos. E na hora de receber as punições, as maldições, ser maldito na terra, ele vai se esconder na graça. Olha só. Na Bíblia, a graça é um dom de Deus que representa a cura espiritual,
o poder capacitador que Jesus Cristo oferece por meio de sua misericórdia e amor. A graça é um auxílio divino que permite a salvação do pecador e da morte, do pecado e da morte, e que fortalece os fiéis a cada dia. Olha lá, é um dom de Deus, e não como algo que se mereça. A salvação é pela graça e não por obras, tá vendo? Efésios 2, 8, 9. E agora, vai se esconder aqui, crente? A graça como poder que liberta do pecado e não permite que o pecado permaneça na vida dos fiéis. Romanos 6 diz que a graça livra do poder do pecado e que os fiéis devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí, apresenta a graça como uma forma de justificação, ou seja, de Deus considerar um pecador que crê em Cristo como inculpável. A perca do pecado mortal é o único meio pelo qual se perde a graça divina. E aí, crente? Aí, tá vendo? Tem mais ainda, ó. A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Ué, mas vocês não queriam a bênção? Vocês não queriam roubar dos outros? Ladrões? Vocês não queriam pegar a herança que é direito de Levi e tomar dos fiéis de Judá? Agora, na hora de receber as maldições, vocês não querem. Aí vai se escondendo na graça. Malandragem, isso se chama. Eu vou postar um videozinho agora, se eu não me engano, de um rabino, tá? Que dá conselhos para os cristãos que gostam de guardar leis, né? De heranças, de bênçãos que é para Israel, o pessoal quer roubar para si. Como é que o Eterno vê vocês, né? Mais ou menos isso. Vamos ver aqui. A Torá. Quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, ele falou que o povo de Israel tem que cuidar o Shabat, que Ot-Hi, isso é um sinal entre eu e vocês, para saber que eu o santifiquei com todos os preceitos da Torá. Uma pessoa que não cumpre os demais preceitos, não tem a obrigação de cumprir os outros preceitos. Se ele vai chegar a cumprir o Shabat, isso não vai ser para ele uma vantagem, pelo contrário. Isso vai ser para ele uma degradação, como se uma pessoa fosse convidada a uma festa de gala e ele chegasse na festa sem as roupas adequadas. Ele não teria prazer nessa festa, pelo contrário, sentiria uma grande vergonha. Para que a pessoa possa chegar a ter o envolvimento do Shabat e a elevação do Shabat, é necessário que ele tenha esse sinal entre Deus e o povo de Israel, que isso envolve todos os demais preceitos da Torá. Por isso nossos sábios dizem, o não-judeu não deve receber sobre si o Shabat como uma das suas mitzvot. Isso para ele não vai trazer grandes vantagens, muito pelo contrário, é melhor ele se dedicar aos outros preceitos, aos outros mandamentos de ordem ética, das 7 mitzvot de Noach. Dessa forma ele será tão querido pela Deus como um judeu que cumpre todas as mitzvot, inclusive o Shabat. Agora, referente ao Shabat, Shabat é um mês. Para um não-judeu, é proibido guardar Shabat totalmente? Então, gente, é uma pergunta muito excelente, muito boa. É uma pergunta realmente excelente. Para entender, o mandamento de guardar o Shabat foi dada para o povo judeu na saída do Egito. E não foi dada antes para ninguém, não foi na criação, não foi. O mandamento de guardar o Shabat foi dada para Moisés passar para o povo judeu na beira da saída do Egito, para servir como aliança entre o povo judeu e o nosso Criador. Okay? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tirou o povo dele do Egito. O Shabat é o dia da aliança. Okay? E, claro, ela está incluída nos 3 sinais que são a aliança com Hashem. São 3 coisas chamadas de aliança. A circuncisão, chamada de aliança. O tefilim, é chamado de aliança. E o Shabat também chama de aliança. Agora, quando você tem, durante a semana, você tem 2
sinais, 2 alianças. Porque no judaísmo basta 2 testemunhas para a justiça acontecer, para decretar algo. Então, tem 2 testemunhas. E no Shabat, a gente não coloca o tefilim. Então, nós temos o Brit, a circuncisão, e o próprio Shabat. O Shabat é tão importante, que é a aliança entre o povo judeu e o Eterno. Até tem um estudo no Talmud que fala que no livro do Rabi Akiva, que ele fala que cada dia tem um par. O domingo tem o segunda, terça tem quarta, quinta tem sexta. E o Shabat chegou para o Eterno e falou: de todos os dias é o único que não tem um par. O Eterno falou para ela, para o Shabat, o seu par é o povo de Israel, o povo judeu. Agora, você tem que entender que o Shabat, a Torá fala isso, é a aliança do pacto, da união, que o Eterno escolheu o povo judeu e tirou ele do Egito para que seja um povo escolhido. Agora, você entra no meio dessa aliança como não judeu, não importa se é adventista, messiânico, Benoch, não importa. Você começa a guardar Shabat agora como um judeu, como a Torá ordena. A Torá não ordena você, mas a Torá ordena, então vamos fazer. Desculpa a comparação, mas imagina você pular a cerca para a casa do seu vizinho. É a mesma coisa para o Eterno, para Deus, é a mesma coisa. Okay? Agora, você quer celebrar o Shabat, você quer dedicar o dia de Shabat, o sábado, para ser um dia especial, porque é um dia especial. Você pode, não tem problema. Você só não pode guardar 100% igual os judeus devem guardar. Okay? Você quer fazer uma refeição especial, pode fazer. Quer acender velas, pode acender. Quer dedicar para estudos, pode. Mas não precisa ser 100% como os judeus. Okay? Espero que eu expliquei um motivo um pouco mais, vou falar assim, mais espiritual, mais puro da questão, e não somente não pode. Vamos falar do jeito que é.